Estou na técnica. Bom, para falar sobre esses vícios digitais, eu recebo a professora de novas mídias, Suzana Cohen. Cohen mesmo? Hoje eu estou cheio de sobrenome difícil aqui no programa. E a psiquiatra Júlia Curi, é isso? Ainda tem o chefe italiano, que daqui a pouco eu vou lá também falar o sobrenome dele, que é difícil. Obrigada, meninas, por terem vindo. E aí, eu vou começar pela doutora Júlia aqui. Doutora Júlia, qual a explicação? A gente até viu que a Vanessa ali na matéria perguntou para o personal selfier ali o que ele acha que causa isso, que faz com que as pessoas não vivam sem, não façam nada, não respirem sem tirar uma selfie. Respirei, né? A gente estava até conversando sobre isso aqui. Qual é a causa disso? É o modismo? É autoestima baixa e querer se afirmar, querer mostrar para os amigos de repente algo que ele nem é? Ou tudo isso junto? A primeira coisa é a moda, né? Como você falou, a moda estimula todos os comportamentos que estão na moda. Mas o mais importante que está acontecendo hoje em dia é a necessidade das pessoas de serem admiradas, de serem aceitas, de serem vistas, né, de uma forma geral. E esse comportamento de tirar selfie, porque o autorretrato já existe desde 1839. Então, a selfie é o comportamento de se autorretratar e postar em redes sociais. E o fato de postar em rede social é a necessidade de ser admirado, de ser curtido, de receber os likes e os compartilhamentos. E toda vez que você recebe esses likes, essas curtidas, você ativa o sistema de recompensa do seu cérebro. Então, isso estimula você repetir esse comportamento de ficar tirando selfie cada vez mais e postar cada vez mais. Toda vez que a gente tem um estímulo no nosso sistema de recompensa, a gente tem a tendência de repetir esse comportamento. E é isso que está acontecendo cada vez mais. O estímulo, que são as recompensas, os likes, eles ocorrem imediatamente. Toda vez que o estímulo é imediato, a tendência de você repetir esse comportamento é maior ainda. Nossa, é muito complicado, né? A gente pensar assim, meu Deus, é algo realmente muito mais que simplesmente gostar. Tem um envolvimento cerebral mesmo, uma sensação de bem-estar também, sensação de bem-estar que, se feita repetidamente, pode causar um vício. O vício acontece quando a pessoa abandona outras atividades em prol daquele comportamento, que a gente chama de estreitamento de repertório. Então, quando a pessoa passa... Tem muitos casos nos Estados Unidos, na Europa, de meninos que abandonaram a escola porque não conseguiam parar de tirar selfie, que se prejudicaram no trabalho, na vida social, né? É assim, 5 horas tirando selfie seguido, como é que funciona? A partir do momento que isso acontece, o vício acontece quando a pessoa perde o controle. E é isso que a gente chama de vício, que é a dependência. Perder o controle sobre esse comportamento, como se fosse uma droga. Perde controle sobre usar ou não usar a droga. E não então, a vive pessoa perdeu né? o controle entre usar ou não usar o comportamento de tirar fotos e colocar em rede social. Olha só. Suzana, você que é professora de novas mídias, como é que é na história aí? Como é que a selfie entrou, quando ela entrou e ela veio substituir alguma outra atividade ou veio complementar a questão das mídias sociais, o Facebook, o Instagram, essas mídias todas? A gente vai ter um fator determinante aí, que é a evolução da tecnologia para o celular. Então, assim, quando você tem um celular, que ele converge várias mídias em uma só, e você passa a ter uma câmera com uma qualidade de fotos grande, que você tem a possibilidade ainda de ter uma câmera frontal, e que esse celular ele é conectado à internet através do Wi-Fi ou do 3G, inevitavelmente você vai pegar, às vezes, um sentimento egocêntrico ou de querer se reafirmar, narcísico e tudo mais, você acaba tendo a faca e o queijo para canalizar esse desejo de alguma maneira. Eu acho que, como foi bem colocado, a questão do autorretrato ela já existe ao longo da história através das pinturas, os quadros, né, os portraits, de antigamente. Van Gogh fez o autorretrato dele através da pintura, e isso poderia ser interpretado como um selfie. Uma selfie, verdade. De antigamente, e na medida em que a foto foi evoluindo, o autorretrato ele existia. Então, acho que é uma mistura de uma demanda que já existia de alguma maneira na sociedade, vinculada à facilidade tecnológica, vinculada a outras coisas que acredito eu que sejam um pouco psicológicas também, que vão facilitar e incentivar
que isso aconteça com grande facilidade. A internet, desde o início dos anos 2000, ela atua de uma forma colaborativa em que o próprio usuário ele tem autonomia para gerar esse próprio conteúdo. Então, se ele tem autonomia para gerar o conteúdo, para postar e tudo mais, ele acaba sendo o editor das próprias mensagens, ele acaba tendo autonomia para escolher aquilo que a sua audiência, o que ele vai projetar para a sua audiência. E a partir disso a gente alia o que a Júlia bem colocou, e eu acho que a gente dá no que a gente tem hoje em dia, né? Do ponto de vista psiquiátrico, tem 2 tipos de personalidades principais que favorecem o vício em selfies. O primeiro tipo é daquelas pessoas que têm autoestima um pouco mais baixa, que têm essa necessidade de ter as curtidas, de ter sua foto publicada, de ser admirado para que ela se sinta bem. Quando ela não é admirada, ela não se sente bem porque a autoestima dela já é mais baixa. E o segundo tipo é o narcisista, aquela pessoa que já tem o ego bem mais alto, que é justamente o oposto, que tem a necessidade de se mostrar porque ela se acha muito boa, melhor do que as outras pessoas. Né? Então, esses 2 tipos de personalidade favorecem mais. E todo mundo tem que ver que ele é bom, todo né? mundo Todo tem mundo que ver que ele é o melhor, né? Digamos assim. Eu ia te fazer essa pergunta mesmo. Se existiam pesquisas que mostravam as características dessas pessoas que são dependentes da selfie, viciadas nas redes sociais, né? Tem mais um tipo também de característica dessas pessoas, são as pessoas que são muito preocupadas com a opinião alheia. Né? Então, uma pesquisa na Europa já mostrou que as pessoas que tiram, postam mais selfies, elas são mais atentas às respostas dos outros. Ao que o outro vai dizer. É uma necessidade de autoafirmação, né? Ela não está meio ligada também à autoestima baixa? Tipo, acho que está meio ligada aí, né? E é uma situação, eu até conversei com a Júlia ali no camarim, essa situação, Suzana e Júlia, tem volta? Ou a gente vai para a gente está indo para uma descida, como é que chama? Despenhadeiro? Esqueci como é que chama essa palavra, como é que fala essa palavra? Despenhadeiro. Despenhadeiro, sem volta. O negócio vai descambar cada vez mais, as pessoas vão ficar assim. Porque eu estava falando com a Júlia que eu acho que a gente vê uma juventude, não só a juventude, porque muitas pessoas até que não são tão jovens também têm esse hábito, né? E muitas vezes até esse vício. Que as pessoas estão muito superficiais, não é? Os relacionamentos estão superficiais, as pessoas não se aprofundam muito mais nas coisas, porque o importante é eu fazer algo que pareça ser bacana, que pareça, eu tenho que estar bem na fita, eu edito e eu vou lá e fico bem bonitinha e tudo caprichado e posto. E aí, o sentimento que essa pessoa fica depois, como você disse, né? Quando ela vê os comentários, quando ela lê as curtidas, a vida parece que gira em torno disso, que se tornou isso, só isso que a pessoa, ela vive em função disso. E aí, tem volta ou não? Olha, é difícil, né? A gente conseguir prever determinadas coisas. Eu acho que a gente tem 2 lados a se pensar. Um lado que é o pior de todos é quando você vê crianças muito pequenas que vão já usar com muita facilidade a tecnologia. Então, quando as pessoas que convivem com crianças aí de 1, 2 anos, que já pegam um smartphone, que sabem passar as fotinhos, que sabem acessar um aplicativo, e às vezes sabem até, vamos tirar uma foto e tudo mais, eu fico preocupada com essas crianças, porque como os pais muitas vezes eles não colocam limite, muitas vezes há um estímulo, inclusive, da criança, olha como meu filho é esperto, ele já mexe em todas as tecnologias, ou uma forma de entreter a criança no momento que o pai precisa concentrar. Então, ele está dirigindo e o filho está muito agitado, entrega o celular para ele ficar quietinho. Então, usa o celular como um recurso, quase como se fosse uma babá. De se preocupar do que essa criança vai crescer já numa sociedade em que ela tem que ser bem aceita, em que a foto, a coisa do selfie já faz parte do dia a dia e por aí vai. Por outro lado, eu acho que as coisas elas se esgotam. Então, assim como a gente consegue olhar para coisas do passado
e que não são tão passadas. E eu falo assim, nossa, mas isso tem tanto tempo. Então, quando você olha redes sociais como o Orkut, que já acabou, antes tinha a época do flogão, ou dos blogs pessoais. Então, tudo isso teve uma fase, assim. O blog, ele continua ativo, mas mudou do que era nos anos 90 e início dos anos 2000. A gente olha e acha aquela coisa um pouco defasada. Então, talvez, acredito eu, que essa coisa de rede social, da maneira como a gente conhece hoje em dia, vai acabar se esgotando em algum momento, que a gente vai olhar e achar meio bobo. Uhum. Bom, eu vou para a culinária, começar a aprender a fazer ali com o chefe um prato delicioso, mas antes só fazer mais uma pergunta para a Júlia, que você citou as crianças. Qual o perigo isso? Qual o perigo para o cérebro dessas crianças que são estimuladas tão precocemente em relação aos eletrônicos, Júlia? A hiperestimulação por eletrônicos na infância aumenta o risco de TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aumenta os transtornos de ansiedade e os depressivos também. E o problema é a criança se frustrar quando ela não consegue receber a atenção que é tão desejada através da exposição na rede social. As frustrações repetidas e prolongadas podem favorecer um transtorno psiquiátrico. A gente tem um problema maior que é orgânico mesmo. O cérebro das crianças é diferente do nosso cérebro de adulto. Então, a gente tem essa parte do córtex aqui, que é o pré-frontal, o córtex pré-frontal. Ele é responsável por controlar os nossos impulsos. Então, por isso que a gente consegue controlar o impulso de uma forma mais acurada do que crianças. Então, a criança, se tiver um ovo de chocolate aqui na frente, ela não quer nem saber de quem é. Ela vai pegar esse ovo e vai comer, porque esse córtex pré-frontal dela ainda é aberto. Só com 18, 20 anos que esse córtex começa a fechar e a gente consegue controlar os nossos impulsos melhor. Por isso que os jovens, crianças, adolescentes, jovens, têm muito mais risco de se tornar um dependente, tanto de drogas quanto de comportamento, como tecnologia, como internet. Que ele ainda não tem a condição de dizer não, digamos assim, ele aceita tudo. Mas tem gente que tem uns 50, 60 anos que está com o córtex aberto até hoje. Vamos fechar esse córtex aí, gente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.